Senhora presidente, senhores deputados, deputadas, eu venho a essa tribuna, senhora presidente, nesse momento, para relembrar a todos os parlamentares que nós precisamos entender definitivamente o recado das urnas. O recado das urnas foi no sentido de que nós temos uma grande missão, que é a missão de nós reconstruirmos o nosso país, fundamentalmente. Essa é a nossa tarefa, esse é o nosso desejo, portanto nós não podemos errar. Quero, senhora presidente, lamentar que nós estamos vendo nesse início de legislatura na Câmara dos Deputados, senhores deputados, um plenário tomado por ódio, um plenário aonde poderíamos se dizer milícias partidárias da extrema esquerda e da extrema direita se agredindo mutuamente. E briga não vai ajudar a reconstruir o Brasil. Briga não constrói escola, briga não constrói posto de saúde. Nós precisamos trabalhar de forma proativa. Nós precisamos reconstruir o Brasil, porque a eleição já acabou. Passou a eleição, vamos enrolar as bandeiras partidárias, porque o nosso partido passa a ser o Brasil. E para nós fazermos as grandes reformas que o Brasil precisa, nós precisamos de ponderação, nós precisamos de diálogo, nós precisamos respeitar o contraditório, nós precisamos respeitar a oposição, e a oposição precisa respeitar o governo. Portanto, eu tenho convicção de que nós precisamos esquecer o processo eleitoral e nos debruçarmos nesse momento nas grandes reformas que o Brasil precisa, porque nós estamos vivenciando um Brasil onde pessoas pobres, simples, estão morrendo na fila do SUS, um Brasil com 12 milhões de pessoas desempregadas, um Brasil que nos apresenta o caos na área da segurança pública, um Brasil com 500 bilhões de déficit público, um Brasil desacreditado no cenário mundial. Portanto, nós temos uma tarefa imprescindível nesse momento, e é isso que o povo brasileiro espera de todos nós. As cenas de ontem, nesse plenário, foram cenas de agressões e que não constrói, ao contrário, denigre a imagem da Câmara dos Deputados. As grandes reformas, senhor presidente, da Previdência, que nós temos que pegar os grandes salários, principalmente no setor público. A reforma não pode pegar o pequeno, porque não foi o trabalhador, nem a dona de casa, nem o agricultor que quebrou a nossa Previdência. A reforma tributária, senhor presidente, que venha desonerar a produção e que venha taxar a especulação, a agiotagem nesse país, sobretudo dos banqueiros. A reforma, senhor presidente, do Código Penal e do Processo Penal. Nós precisamos endurecer com os bandidos e com a delinquência nesse país, porque a polícia militar prende os bandidos e no outro dia eles estão zoando na cara dos policiais na rua. Isso não pode acontecer. A reforma, senhor presidente, do Estado, o enxugamento do Estado, porque o Estado precisa ser mais rápido, mais célere, precisamos dar respostas para a nossa população. Portanto, a reforma política, não é possível tocarmos trabalho na Câmara dos Deputados com 35 partidos. Nós precisamos fazer o pacto federativo. Nós temos que trabalhar naquela linha, naquela tese, menos Brasília e mais Brasil. A vida não acontece aqui, a vida acontece lá nos nossos municípios. E por isso o pacto federativo, a remessa de mais recursos, para que os prefeitos possam atender as necessidades básicas dos nossos municípios, é de fundamental importância. Eu acredito no Brasil, nós acreditamos no Brasil e vamos fazer as grandes mudanças que o Brasil precisa e que merece.